Seja muito bem-vindo a um pequeno país de geografia impressionantemente diversa. Deserto ao sul, montanhas cobertas de neve ao norte e uma faixa costeira considerável com climas que mudam bastante. Como pode um país tão pequeno carregar tanto significado? Em Israel, a inovação não é só uma mera escolha, é uma necessidade. Em um lugar onde a água potável já foi um recurso quase impossível, a virada chegou das ondas. Israel criou um dos maiores complexos de dessalinização do mundo, tornando o sal em fonte e garantindo água para milhões de pessoas. E isso é só o começo. Num ambiente onde a ameaça pode surgir a qualquer momento, Israel criou o Iron Dome, um sistema de defesa antimísseis de ponta que intercepta foguetes e resguarda áreas urbanas em questão de segundos. Essas soluções de alta tecnologia não só reforçam a segurança de Israel, como também colocam o país entre os grandes polos de inovação do mundo, sendo esse um dos principais motivos para a alcunha de Nação Startup. Agora você vai explorar essa realidade na prática, passando por cenários que respiram história, cultura e fé. Jerusalém, sagrada para 3 das maiores religiões do planeta. Tel Aviv, cheia de energia e contemporaneidade. E o Mar Morto, onde a salinidade absurda e o visual diferente tornam tudo surreal. Mas por que Israel chama tanta atenção? Sustentado por um setor de alta tecnologia e um PIB que ultrapassa 390 bilhões de dólares, o país supera. E muito as expectativas que sua pequena área costuma criar. Aqui, a diversidade não é detalhe, é identidade. Judeus, árabes, cristãos e muitos imigrantes da antiga União Soviética convivem lado a lado. O resultado é um país com 3 línguas oficiais, hebraico, árabe e inglês, e uma cultura que se manifesta de maneiras únicas, do cotidiano ao turismo, passando pela economia. E se essa diversidade for justamente o segredo que torna Israel tão único, faz sentido para você? Israel é repleto de fatos curiosos. Além de ter uma população altamente escolarizada, o país exige que homens e mulheres sirvam no exército assim que terminam o ensino médio. Para eles, são 3 anos, para elas, 2. E quem quer subir de patente, como capitão, geralmente estende por mais 1 ano. O mais interessante é que, ao concluir, muitos passam cerca de 1 ano na casa dos pais para trabalhar, guardar dinheiro e viajar o mundo nesse ritual de passagem. E só então fazem vestibular, o que empurra a formatura para perto dos 28 anos. Você teria coragem de encarar esse ritual de passagem e viajar o mundo antes mesmo da faculdade? Pense nisso enquanto assiste esse vídeo. Quer conhecer melhor a chamada Nação Startup? Então fique comigo até o final e descubra como tudo isso aparece nos lugares mais surpreendentes, nas histórias e nas curiosidades que fazem de Israel uma verdadeira maravilha. Uma cidade de pedra que parece acender por dentro quando o sol desce, com becos onde o cheiro de pão assando e especiarias guiam seus passos, é Jerusalém. Na Cidade Velha, tudo se organiza em 4 bairros: judeu, muçulmano, cristão e armênio. E mesmo sem perceber, você cruza fronteiras de atmosfera em poucos metros. De um lado, o Muro das Lamentações concentra murmúrios e papeizinhos entre as pedras. Acima, a cúpula da rocha domina o horizonte com seu brilho inconfundível. E, em ruas próximas, a Basílica do Santo Sepulcro reúne arte, velas e silêncio, como se o som tivesse respeito. Você visita porque aqui a caminhada muda o seu ritmo. Cada esquina pede pausa e logo depois te devolve vida em mercados, cafés e mirantes. O raro é sentir, no mesmo dia, contemplação e energia, como se o tempo fosse elástico e você estivesse sempre prestes a descobrir algo que não cabia no seu mapa mental.
Para chegar, pouse no aeroporto do país e siga de trem até a estação central. Dali, bonde e ônibus te aproximam das entradas. Faça os últimos trechos a pé. Use sapato firme nas pedras irregulares, leve água e reserve um fim de tarde para o mercado Machane Yehuda. Entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, planeje compras e deslocamentos antes, porque parte da cidade desacelera, e isso também é parte do encanto. Uma sequência de praias extensas, banhadas pelo Mediterrâneo, onde moradores e turistas se encontram como se a cidade inteira tivesse combinado de assistir ao mesmo pôr do sol, é Tel Aviv. De dia, você cruza ciclovias à beira-mar, vê gente jogando bola na areia e poucos minutos depois entra na Cidade Branca, um conjunto com mais de 4.000 edifícios em estilo Bauhaus, de linhas simples e fachadas claras, que dá à cidade uma elegância leve, quase ensolarada. À noite, Tel Aviv se transforma e faz jus ao apelido de Cidade que Nunca Dorme. Portas se abrem, música escapa para a calçada e cada esquina parece oferecer uma versão diferente da mesma energia. O detalhe que muda tudo é que essa vibração não é só festa, é criação. O espírito da nação startup pulsa forte aqui, transformando a cidade em um centro global de desenvolvimento tecnológico, atraindo talentos e investidores do mundo todo, como se a próxima grande ideia pudesse nascer entre um café e um mergulho. Para visitar sem pressa e sem desperdício, chegue pelo principal aeroporto internacional e use trem para entrar na cidade. Depois caminhe, pedale ou use patinetes, porque as distâncias ficam pequenas quando você segue a orla. Guarde o fim de tarde para Jaffa. E, se a sua viagem cair no Sabá, confira horários com antecedência. O ritmo muda, e é justamente nessa mudança que Tel Aviv revela outro sabor. Um espelho azul escuro cercado por montanhas rochosas e planícies desérticas com margens que brilham como sal cristalizado é o Mar Morto. Ele fica no ponto mais baixo da Terra, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E a paisagem tem um ar quase extraterrestre, como se o horizonte estivesse sempre um pouco fora do lugar. A água é tão densa que o seu corpo flutua com facilidade. E essa estranheza vira riso rápido, porque aqui até um gesto simples, como sentar e abrir um sorriso, parece coreografado pelo próprio sal. Porque um banho pode dar a sensação de que a gravidade mudou de ideia. As águas do Mar Morto são conhecidas há milênios por propriedades terapêuticas, ricas em minerais como magnésio, cálcio e potássio. Elas atraem quem busca alívio para a pele e para as articulações. E o ritual mais clássico acontece na beira, quando visitantes espalham pelo corpo a lama escura da região, também rica em nutrientes que prometem renovar e hidratar. Só que esse conforto tem tempero. Qualquer pequeno corte arde, como um lembrete de que o lugar é poderoso e exige respeito. Para visitar, encaixe como bate e volta a partir de Jerusalém ou Tel Aviv, de excursão, ônibus ou carro, e chegue cedo para evitar o calor mais intenso. Use calçado na água. Não mergulhe o rosto. Proteja os olhos. Leve água para se hidratar bem e enxague depois, para sair com a pele leve e a cabeça em silêncio. Uma fortaleza imponente no alto de um penhasco do deserto da Judéia, suspensa a cerca de 600 metros acima do nível do Mar Morto, é Masada. Do topo, as ruínas se espalham como um tabuleiro de pedra. Terraços, corredores, cisternas e mirantes, onde o vento assobia baixo e o silêncio parece ter textura. As pedras ainda guardam marcas de antigas rotinas, e você se pega imaginando como era acordar aqui, cercado por vazio e horizonte, com a sensação de que o mundo inteiro ficou lá embaixo.
O que muda quando você percebe que um lugar pode ser belo e severo ao mesmo tempo? O instante que costuma virar memória é o nascer do sol no platô. Muitos começam a subida ainda de madrugada, quando o ar está frio e o céu é um preto profundo, e esperam os primeiros raios acenderem o deserto e fazerem o mar morto brilhar, como metal líquido entre sombras. Para chegar, você pode subir de teleférico e economizar energia, ou encarar o famoso Caminho da Cobra, que serpenteia a encosta e recompensa cada curva com vistas mais amplas. Leve água, chapéu, protetor solar e uma camada extra para o início do dia. Use sapato firme nas pedras soltas e, se for caminhar no escuro, uma lanterna pequena faz diferença. Reserve tempo no topo para não só fotografar, mas respirar, porque é aí que a carga histórica do lugar realmente te alcança. Se você ama desbravar novas culturas, descobrir curiosidades surpreendentes sobre países e cidades ao redor do mundo e está sempre em busca da próxima história que vai te deixar de boca aberta, então esse canal é para você. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você conhece alguém que também ama explorar o mundo, compartilhe com eles. Vamos juntos transformar cada vídeo em uma nova aventura. Uma cidade que se apoia aos pés do Monte Carmelo e se derrama em direção ao Mediterrâneo, com ruas inclinadas, varandas e um porto que nunca parece dormir, é Haifa. Aqui, bairros vizinhos exibem heranças diferentes, e sinagogas, igrejas e mesquitas aparecem na paisagem como parte do cotidiano, criando uma sensação de convivência leve, quase natural, que marca o norte do país. O cartão postal são os Jardins Bahá'í, 19 terraços perfeitamente alinhados descendo a encosta, com fontes, flores e perspectivas que fazem você enxergar a cidade como um anfiteatro de luz. Do alto, o Monte Carmelo vira mirante e no fim de tarde, o mar parece uma lâmina azul esticada até sumir. Você visita porque Haifa equilibra movimento e pausa. Enquanto o porto é um dos mais importantes da região, com navios chegando e partindo, as áreas altas oferecem brisa, sombra e silêncio. Desça devagar pela colônia alemã, sinta o cheiro de café e especiarias e repare como as luzes dos terraços parecem guiar seus passos. Quando a noite acende, a cena cultural ganha corpo em museus, teatros e bares, e a cidade muda de ritmo sem perder a elegância. Para ir, use o trem costeiro desde Tel Aviv e, já na cidade, combine ônibus, táxi e o Carmelit para vencer as ladeiras. Um truque é começar pelos jardins e mirantes no alto e descer a pé, terminando o dia na praia, onde o Mediterrâneo fecha a experiência. Uma cidade de colinas suaves, com ruelas estreitas cheias de vozes, vitrines coloridas e cheiro de pão recém-assado misturado a especiarias, é Nazaré. Para muitos cristãos, ela é especialmente significativa, porque, segundo a tradição, foi aqui que Jesus viveu a infância e a juventude. E essa ideia muda o jeito como você atravessa o lugar. O cotidiano parece carregado de símbolos sem deixar de ser cotidiano. No centro, a Basílica da Anunciação se impõe pela arquitetura e pelo espaço interno, associado à tradição do anúncio do anjo Gabriel a Maria. Lá dentro, mosaicos e obras de arte mostram Maria, com rostos e estilos de várias partes do mundo, como um mapa afetivo da devoção global. Poucos passos adiante, a Igreja de São José oferece um clima mais simples e acolhedor, ligada à tradição de ter sido construída sobre a antiga carpintaria, onde José teria trabalhado.
Você visita porque Nazaré combina silêncio e movimento no mesmo minuto. Você entra num interior fresco e quieto e, ao sair, volta ao mercado, ao café, às escadas e às ladeiras, como se a cidade alternasse respiração e pulso. Para chegar, é fácil encaixar Nazaré a partir de Haifa ou da região do Mar da Galileia, de ônibus, carro ou excursão. Vá cedo para caminhar com menos calor. Use sapato confortável e leve uma camada leve, porque o vento muda rápido nas colinas. Uma antiga cidade portuária murada na costa do Mediterrâneo, onde o sal do vento gruda na pele e as pedras parecem ter memória, é Acre. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, ela é um tesouro para quem ama história e arquitetura. Portões, ruelas estreitas, mercados aromáticos e, acima de tudo, muralhas altas que ainda abraçam a cidade velha. Essas fortificações remontam aos tempos das cruzadas. Foram erguidas para resistir a cercos e invasões. E hoje continuam tão imponentes que você quase escuta o eco de passos e ordens sussurradas nas noites antigas. Mas o encanto maior está no subterrâneo. Abaixo do nível da rua, túneis escuros e frescos, usados como passagens secretas, conduzem por corredores de pedra que revelam estratégias de defesa, salas escondidas e uma sensação deliciosa de descoberta, como se a cidade tivesse um segundo coração batendo em silêncio. Quando você volta à luz, o porto aparece de novo, com barcos e redes, e a história vira presente no cheiro de peixe grelhado e especiarias. Se você gosta de fotografia, espere a luz da tarde. Ela transforma pedras em cobre e faz sombras dançarem perto do mar. Para visitar, chegue de trem e complete o trajeto de táxi ou ônibus até a cidade velha. Lá dentro, caminhe sem pressa. Use sapato firme e comece cedo. Guarde as muralhas para o pôr do sol, quando o mar vira ouro. Uma extensão vasta e surpreendente que cobre mais de 60% do país é o deserto do Negev. Aqui o chão alterna planícies pedregosas, dunas discretas, cânions e escarpas avermelhadas, numa paleta que vai do bege ao cobre, como se o planeta tivesse sido lixado até revelar suas camadas. Mas o Negev não é só isolamento. Ele também é território de descobertas arqueológicas e formações naturais que intrigam cientistas e puxam aventureiros para dentro do silêncio. O grande espetáculo é a cratera Ramon, um Maktesh, um tipo raro de erosão encontrado quase exclusivamente nesta região. Ela se alonga por cerca de 40 quilômetros e pode alcançar até 10 quilômetros de largura, expondo rochas com milhões de anos, uma janela crua para a história geológica da Terra. E quando você pensa que tudo aqui é natureza, surgem marcas humanas, antigas rotas de caravanas nabateias, ruínas de fortalezas e estradas de pedra que ainda desenham caminhos no vazio. Para visitar, faça base em Mitzpe Ramon. Saia cedo para ver a luz baixa acender a cratera. E combine mirantes com trilhas curtas. Se quiser ir além, um passeio em veículo fora de estrada leva a mirantes remotos sem te esgotar. E à noite, a Via Láctea parece ao alcance dos olhos. Leve muita água, proteção solar e uma camada leve para a noite, porque o frio chega rápido quando o sol desaparece. Um anfiteatro de pedra dourada encostado no mar Mediterrâneo, onde arcos antigos ainda seguram o vento, é Cesareia Marítima. Aqui, você sente a ambição de Herodes, o grande sem precisar de aula. Ruínas romanas de calcário claro enfrentam até hoje o mar como se disputassem quem brilha mais. Você caminha entre colunas quebradas, mosaicos e corredores abertos, e de repente percebe que o som das ondas faz a trilha sonora perfeita para esse museu sem teto. No Parque Arqueológico, o Teatro Romano continua recebendo apresentações, e a simples ideia de assistir a algo ali
muda a sua postura, como se o corpo entendesse a plateia antes da mente. A poucos passos, o antigo hipódromo estica a arena e faz você imaginar o estrondo das corridas, a poeira subindo, as rodas batendo, a multidão prendendo a respiração. Perto dali, o aqueduto desenha uma linha de arcos pela areia e, no azul raso, surgem vestígios submersos do que foi um dos maiores portos artificiais da antiguidade. É estranho pensar que parte dessa engenharia está debaixo d'água, invisível, e mesmo assim guia seus passos, como se o passado ainda estivesse construindo o presente. Para visitar, chegue cedo, leve água e proteção solar, use sapato confortável e dê tempo para sentar, olhar e deixar a luz mudar o lugar. Guarde o aqueduto para o pôr do sol e, se puder, termine com um mergulho tranquilo. Um espelho de prata líquida, abraçado por colinas férteis e antigas montanhas vulcânicas, é o Mar da Galileia, o maior lago de água doce de Israel. Ao amanhecer, a superfície fica lisa, quase sem ondas, e o ar cheira a água e capim. Barcos de madeira deslizam devagar enquanto igrejas de pedra, pomares e vilarejos antigos pontuam o horizonte. Nas margens, Tiberíades aparece com muros e construções de basalto escuro, criando um contraste forte com o brilho claro do lago. E você sente que o descanso aqui é físico. O olhar desacelera, o peito abre, a conversa fica baixa. O encanto não está só no cenário, mas no jeito como tudo parece caber no mesmo quadro. Natureza, comida simples e aquela sensação de estar num refúgio que não precisa provar nada. Para visitar, use Tiberíades como base e chegue cedo para ver a luz mudar de cor. Circule de ônibus, táxi ou carro entre mirantes e pequenas praias, sempre com água e uma camada leve para a brisa. Se você vier do norte, a estrada é curta. Se vier de Haifa, dá para chegar em menos de 2 horas. E o caminho já é parte do encanto para você. No almoço, prove o tradicional peixe de São Pedro. E quando o corpo pedir pausa, feche o dia nas águas termais da cidade, deixando o lago brilhar do lado de fora. Um tapete verde que surge entre colinas secas, como um oásis inesperado no Oriente Médio, é o Vale de Jezreel. A paisagem mistura campos geométricos, pomares e estufas. E o ar cheira a terra quente logo depois da irrigação. Aqui, a modernidade encontra a tradição agrícola. Sistemas avançados de gotejamento aproveitam cada gota. E mesmo sob clima seco, frutas, vegetais e grãos aparecem em abundância, abastecendo grande parte do país. De perto, tubos finos trabalham em silêncio, desenhando linhas quase invisíveis que mantêm o solo vivo. Montanhas e colinas fecham o vale como moldura, concentrando luz e cor. Na primavera, flores surgem de repente, como incêndios de vermelho e amarelo. Mas este verde também carrega eco antigo. O vale é citado em passagens da Bíblia. E para muitos, é cenário de relatos que atravessaram séculos, associados a figuras como Débora e Gideão. Caminhar por uma estrada rural tranquila, ouvir pássaros e ver tratores ao longe, enquanto você imagina narrativas antigas, sob o mesmo céu, cria uma sensação estranha de continuidade. Para visitar, vá de carro. Comece cedo para pegar luz suave e pare sem pressa em mirantes, fazendas e cafés. Leve água, chapéu e um casaco leve para o fim de tarde. E deixe uma estrada menor escolher o próximo quadro. Se puder, prove mel local, azeite recém-prensado e frutas colhidas na hora. O sabor aqui tem o mesmo frescor da brisa. E quando o sol baixa, repare como o verde vira dourado e tudo parece mais quieto ainda.
um planalto de curvas suaves e montanhas recortadas, onde o verde aparece de repente sobre pedra escura, é os Altos do Golã. A estrada sobe e, com ela, o ar fica mais frio, a luz mais nítida e o silêncio mais largo. O solo vulcânico, rico em mineral, dá aos vinhedos uma personalidade que você sente até antes do primeiro gole. Cheiro de terra úmida, folhas brilhando ao vento e fileiras de uvas alinhadas como se obedecessem ao relevo. Aqui, natureza e sabores caminham juntos, e a região virou um destino querido por quem busca trilhas, mirantes e uma taça bem escolhida. Muitos viajantes fazem passeios nas vinícolas, veem barricas, aprendem sobre fermentação e terminam em degustações de rótulos premiados, com queijos locais e vista aberta para o horizonte. Em certas épocas, o cenário muda de forma quase impossível. O Monte Hermon se cobre de neve e se transforma em um dos raros lugares do país onde dá para esquiar, criando um contraste surpreendente com o calor que domina outras regiões. Se você seguir por estradas menores, encontra riachos escondidos, bosques frescos e mirantes de basalto. E cada parada parece um segredo contado baixinho pelo vento ali. Para visitar com tranquilidade, vá de carro a partir do norte, comece cedo para aproveitar a luz suave, leve casaco para o vento e calçado firme para caminhadas curtas. Guarde o fim de tarde para um mirante. Quando o sol baixa, o planalto fica dourado e você entende por que tanta gente volta. Uma faixa de água azul turquesa tão transparente que você enxerga o movimento dos peixes antes mesmo de entrar. Cercada por montanhas secas cor de cobre, é o Eilat, no Mar Vermelho. A primeira impressão é de contraste. Deserto no entorno, mar vivo na frente e uma luz forte que deixa tudo com cara de filme. Quando você chega perto da borda, o mundo muda de som. O vento quente fica para trás e a água parece puxar você para um silêncio azul, cheio de pequenos brilhos. Em poucos minutos, você está flutuando sobre recifes e entendendo por que tanta gente vem aqui não só para tomar sol, mas para entrar em outra dimensão de cor. Você visita porque Eilat é descanso e aventura no mesmo lugar. De manhã, snorkel e mergulho entregam corais, peixes e uma sensação de descoberta contínua. À tarde, um calçadão com cafés e música leve devolve o ritmo humano e o pôr do sol pinta as montanhas como brasa. Se você quiser um desvio que parece impossível no mesmo dia, o Parque Tina coloca você entre rochas esculpidas e um céu enorme, como se o deserto também tivesse seu próprio oceano, só que de pedra. Para visitar, chegue de voo ou ônibus a partir das principais cidades. E use táxi, ônibus local ou caminhada pela orla para se locomover. Leve roupa de banho, sapato aquático para os recifes, protetor solar e água, e programe as atividades de mar para amanhã, quando a visibilidade costuma ser mais bonita. Talvez você tenha chegado aqui pensando que Israel seria apenas um destino compacto, fácil de marcar no mapa. Mas depois de atravessar estes caminhos, o que fica é outra coisa. A sensação de que um lugar pode caber na palma da mão e ainda assim guardar um mundo inteiro por dentro. É como se cada curva tivesse sido desenhada para te tirar do automático, obrigando você a prestar atenção no que sente. O calor que vibra na pele, a brisa que muda de cheiro, a luz que transforma pedra em ouro e água em espelho. Em Jerusalém, você aprendeu que passos podem ficar mais lentos sem perder intensidade. Em Tel Aviv, descobriu que a cidade que nunca dorme não é só barulho. É invenção, é movimento, é gente vivendo como se a próxima ideia estivesse escondida num café. No Mar Morto,
A gravidade brincou com você. E por alguns minutos, a vida pareceu leve demais para ser verdade. Em Masada, o nascer do sol te lembrou que existem lugares que não pedem explicação, só presença. E então o norte abriu outras portas. Haifa mostrou que convivência também pode ser paisagem, em terraços perfeitos que descem a montanha como se fossem degraus de calma. Nazaré trouxe o peso cultural de tradições antigas e, ao mesmo tempo, a simplicidade de uma rua comum, onde o silêncio de um interior fresco contrasta com o mercado vivo do lado de fora. Acre te levou para baixo da superfície por túneis que ainda parecem guardar segredos, e Cesareia te colocou diante do mar com a sensação de que ruínas ainda sabem conversar com as ondas. À beira do Mar da Galileia, o dia ficou macio, com barcos de madeira deslizando como pensamentos. E um prato simples provando que viagem também se faz pelo paladar. No Vale de Jezreel, você viu tecnologia e terra trabalhando juntas, fazendo o verde existir onde o clima tentaria negar, e entendeu que abundância pode ser construída gota a gota. Nos altos do Golã, o vento ficou mais frio. O solo vulcânico deu caráter ao vinho, e a ideia de neve num país de desertos pareceu um pequeno truque do mundo. E quando Eilat apareceu, com aquele azul que parece mentira, foi como mergulhar numa última camada de surpresa. O Recife devolveu cores que nenhuma tela consegue copiar, e o deserto ao redor, como em Tímina, lembrou que pedra também pode ser oceano, só que imóvel. Agora, antes de fechar este vídeo, vale um instante de honestidade. Qual dessas cenas ficou presa em você? O que você faria se pudesse repetir apenas um momento, sem foto, sem pressa, só para sentir de novo? Porque a viagem é a que continua quando você volta. Ela aparece quando a rua ganha detalhes, quando o cheiro te transporta, quando o pôr do sol te lembra que o tempo tem textura. Talvez Israel não tenha te dado respostas. Talvez tenha te dado perguntas melhores. E se o próximo destino estiver no jeito como você olha o mundo? Guarde essa frase no seu coração.